Bom, agora fazendo para os valores negativos, né? Então, aqui nós vamos ter o valor de x, o valor de y. Veja, se o x, né, menos x igual a y, significa que para os valores de x, o y vai ter um sinal contrário, está bem? Então, vejam, se o x for menos 1, então, menos 1, o x é 1. O y vai ter um valor contrário a ele, vai ser 1. Se o x for 2, o y vai ser menos 2. Está bem? Então, vejam que o valor vai ser o mesmo, que nem lá do nosso gráfico x, y, só que o sinal vai ser diferente. Está bem? Então, vejam, se o x é 1, o y é menos 1. Se o x for 2, o y é menos 2. Bom, mas e se o x for menos 1? Aí, no caso, o y é 1. Se o x for menos 2, o y é 2. Está bem? E assim por diante, né? E aí, então, fazendo aqui o desenho, nós vamos ter isso daqui, ó. Né? Então, se antes o nosso gráfico era em pezinho, agora ele está deitado. Não é mesmo? Olha a diferença de uma para o outro. Né? Desse para esse agora. Então, aqui, a gente diz que ele é crescente. E aqui é decrescente. Está bem? Bom, então, sempre que o valor tiver negativo, vai ser decrescente. Se é positivo, então é crescente. Está bem? Então, aqui nós vamos ter, no outro exemplo, menos x mais 1 igual a y. A gente sabe que se for menos x, então é um crescente. E a gente sabe que o valor do b é 1. Então, a gente sabe a inclinação e que, como o b é 1, então esse gráfico vai subir. Se fosse menos 1, ele desceria. Quantos quadradinhos? Um quadradinho só, né? Uma unidade só. Está bem? Então, sem precisar fazer a tabela, a gente já consegue determinar quais são os pontos que ele vai passar. Eu sei que ele vai cortar o y no 1 e que a inclinação dele é igual à inclinação anterior, né? Que passava pelo 0, 0. Então, vai ter a mesma inclinação, porém, vai subir uma unidade, um quadradinho. Então, vai ficar dessa forma, né? Para os valores de x. Se o x for, aqui no caso, se o x for 1, então o y é 0. E aí, a gente precisou em apenas de 2 pontos para fazer essa reta. Está bem? Se vocês quiserem fazer aqui eu coloquei o menos, mas não precisa, né? Vou colocar só o valor de x. Se vocês quiserem fazer a tabelinha, pode fazer, ó. Se o x for 1, aqui ainda parece que tá com menos, mas eu já tirei. Se o x for 1, o y será quanto, ó? Menos 1 mais 1, 0. Se o x for 1, 0. Vejam que tá aqui. Se o x for 2, então, menos 2 mais 1, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Se o x for 2, então o y é menos 1. O outro pontinho também está aqui. Viram? Então, assim por diante, tá? Claro, se vocês quiserem fazer primeiro a tabelinha para depois fazer o gráfico, não tem problema. Tá? Mas analisando, né, o que a gente já fez, a gente não precisa necessariamente dessa tabelinha, tá bom? Então, vamos para o próximo. Menos x, a gente já sabe a inclinação, né? Passava sempre aqui pelo 0, 0, mas aí, no caso, agora vai subir
3 unidades, porque o B é 3, certo? Então, ó, 1, 2, 3. A linha tem que passar por aqui. Está bem? E daí, então, ela ficaria... Se antes era assim, ó, bom que minha folha é quadriculada, então eu só vou subir 3, ó. 1, 2 e o 3. E subir 3 unidades para cima, porque o B é um valor positivo. Se fosse negativo, seria para baixo. Então, eu sei que vai passar assim a minha reta. Tá bem? Se vocês quiserem fazer a tabela, só fazer aqui, não tem problema. Se o x for 1, y é menos 1 mais 3, vai dar 2. E aí, vejam, ó, x igual a 1, y igual a 2. O pontinho dele tá aqui. Se o x for 2, então, nós temos menos 2 mais 3, o nosso y vai ser igual a 1. E, ó, o pontinho dele também tá aqui. Viram? Então, eu não precisei necessariamente começar pela tabela para fazer o gráfico, porque a gente já analisou as outras coisas, tá bem? Bom, o outro exemplo. Agora, vejam que mudou o nosso coeficiente angular, não é mesmo? Então, aí a gente precisa fazer a tabela só para a gente ver em quais valores vamos chegar. Então, a gente vai trazer valores para x e valores para y. Bom, se o x for 1, o y será menos 2. Se o nosso x for 2, o y será menos 2 vezes 2. E daí vai ficar menos 4. Bom, se o nosso x for menos 1, e aí vai ficar menos 2 vezes menos 1, que vai dar 2. Então, o nosso y é 2. E aí, vejam, se o x for menos 1, o y é 2. 1, 2. Se o x for 1, então o y é menos 2. Se o x for 2, então o y é menos 4. Aqui. Vejam que a inclinação agora da nossa reta mudou, não é mesmo? Vai passar pelo 0, 0, porque o B é 0, né? E a inclinação dela agora está mais inclinada com relação à outra, né? Porque o coeficiente angular da nossa função mudou. Está bem? Bom, então o coeficiente angular dela mudou. E aí, se a gente somasse 1, ela subiria uma unidade. E aí ficaria bem aqui, né? Bem paralela com relação a essa reta, mas a uma unidade para cima. Se a gente, então, subtraísse 2 unidades, ela desceria 2 unidades, e aí ficaria mais aqui embaixo. Está bem? E assim por diante. Bom, vocês então têm aí várias formas de fazer, né, os gráficos. Aqui eu apresentei duas, que seria ou pela tabelinha ou analisando. Com relação à inclinação, eu aconselho vocês a fazerem mesmo a tabelinha e ver quais os valores para não se confundir. Está bem? Mas se não tiver, se for só x mais alguma coisa ou menos alguma coisa, aí vocês conseguem fazer com mais tranquilidade, tá bom? A inclinação dela, né, é mais fácil de visualizar, tá bem? Bom, vamos falar agora sobre gráficos e funções, mas da função polinomial do segundo grau, que é aquela, né, ax² mais bx mais c igual a y. Tendo esses números, né, o a, b e o c, pertencente ao conjunto dos reais, e o a diferente de zero. Porque se o a for zero, a gente vai ter bx mais c igual a y, e aí a gente cai na função polinomial do primeiro grau, e aí não é do segundo grau, tá bom? Bom, quando a gente for fazer o gráfico dessa função, a gente precisa analisar algumas coisas, e aí, conforme a gente vai resolvendo, a gente já consegue ver qual vai ser a carinha desse gráfico, tá bem? Então, ó, vejam que aqui a gente tem que analisar o A, se o A vai ser maior do que zero ou menor do que zero,
ou seja, se o nosso A é positivo ou se o nosso A é negativo. E depois, uma outra situação, vai ser analisar o nosso delta. Lembra que aquela fórmula resolutiva da equação polinomial do segundo grau? A gente analisa o delta. Se o delta for maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero. Vejam, para o A maior do que zero, ou seja, A positivo, nós vamos ter, né, a concavidade da nossa parábola sempre para cima, tá vendo? Ela vai estar sempre sorrindo, ó, sempre feliz, muito feliz. Está bem? Se a concavidade da nossa parábola estiver para baixo, então ela vai estar triste. Aqui, ó. Vai ser um A negativo. Está bem?